Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Leide e esse aqui é o nosso segundo dia do nosso Cafeminismo com Deus Pai. Bom, pessoal, antes da gente começar, já aproveita aí para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder aí nenhum dos nossos conteúdos, encontros diários e compartilhar com outras mulheres também que precisam desse momento de fé e reflexão. Deixa aqui o teu comentário aqui embaixo contando onde você está, onde você viu o nosso primeiro episódio, o que mais tem te tocado aí nesses primeiros dias do projeto. Eu quero saber aí tudinho de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre algo que por séculos foi usado para nos aprisionar, mas que na verdade é um espaço de liberdade e presença divina, o corpo, né? O nosso corpo. Então, prepara o teu cafezinho, respira fundo e vem comigo aqui nessa reflexão. Ah, pode ser chá também, tá? Se quiser qualquer outra coisa. Bacana? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 1 capítulo 6, versículo 19. 1 6, 19. Aqui diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vou repetir, 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o corpo como templo, né? A primeira verdade dita por Deus sobre o ser humano foi muito bom. Antes de padrões, olhares, julgamentos, já havia a santidade aqui no nosso corpo. O corpo da mulher não nasceu para ser envergonhado. Pelo contrário, ele nasceu para ser habitado pela presença divina, né? E o Espírito Santo não mora em templos feitos por mãos humanas, mas mora em corpos vivos. Quando a mulher entende isso, algo muda profundamente. Ela não se mede mais por espelhos, pelas comparações, né, pelos julgamentos que distorcem, mas sim por um Deus que habita dentro dela. O corpo não é mercadoria, nem fardo, muito menos é um pecado em si. É um espaço sagrado, é a casa de Deus. Então é assim que a gente tem que se olhar e assim que a parte bíblica, a leitura bíblica também traz, é assim que eu leio aí sobre o corpo feminino. A espiritualidade que nega o corpo feminino é distorção, não é de fato um evangelho, né? Então Deus escolheu habitar o corpo humano e esse fato sim nos liberta, né? Não só como seres humanos, mas obviamente como mulheres. Bacana que está condizendo aí com o nosso tema do mês, como a gente falou ontem, né, gente? Bom, quando eu leio esse trecho, eu sinto que Paulo não está falando sobre moralidade, mas sobre morada, tá, gente? Durante séculos, o nosso corpo, o corpo da mulher, ele foi ensinado a ser um lugar de culpa, a ser um lugar de pecado, de limitação. Então, a gente passa aí com o tempo a entender que Deus, na verdade, habita em mim, habita em você, habita em todas nós, mulheres. Não apenas nos observa aí de fora, né? Mas quando a gente entende que isso acontece, tudo isso muda. Não é sobre ter o corpo certo ou ter o corpo errado, mas é sobre reconhecer o quanto ele é santo, porque ele está carregando o espírito, né, gente? Então, a gente precisa entender que, acima de tudo, o nosso corpo também é nosso templo, né? Nosso templo divino, espiritual, mas é o nosso templo também de identidade. Então, quando a gente internaliza isso, os padrões começam a perder força. A gente começa a se ver com os olhos de Deus, não do espelho, não da sociedade, não das regras que nos diminuem, mas o corpo não precisa ser consertado para ser aceito. Ele já é templo desde que nasceu e ele é, desde que nasceu, muito bom desde a sua criação, assim como Cristo disse aí na criação. Legal, né? Meu corpo não é vitrine, meu corpo é altar, né? Então, isso já vai condizer aqui também com o nosso momento aí de manifesto histórico, né? Onde justamente a Naomi Wolf, em O Mito da Beleza, diz e relata sobre isso. Meu corpo não é vitrine, é altar. Então, Naomi Wolf, no Mito da Beleza, denuncia como são os padrões estéticos e como eles foram usados como instrumento de controle. A fé libertadora responde com a verdade da criação.
Deus já disse que é bom, isso já está escrito. Então, a mulher que crê nisso se livra das amarras impostas por olhares externos, amarras da sociedade, dos padrões de beleza. O templo que ela habita é dela e de Deus. E ninguém mais tem direito de ditar sobre as suas formas, né? Somente nós temos direito de nos julgarmos, de nos entendermos, e ninguém mais tem esse direito de ditar as nossas formas. Para mim, o que a Naomi Wolf revela é mais do que uma crítica de padrão de beleza, na verdade, né? É uma denúncia do sistema espiritual de opressão que se instalou através da imagem. Então, isso foi tão internalizado que ele deixa de ser somente um padrão de beleza, mas ele passa a ser, de fato, um fator prejudicial para a própria identidade e autoestima da mulher. O corpo feminino foi transformado em vitrine, em produto, em medida de valor. Então, não é só sobre ser bonita, não é só sobre ser fora do padrão. Na verdade, é sobre o valor de mercado que você tem nisso, né? A gente vê muitos aspectos disso hoje pelo YouTube afora, né? A gente vê, por exemplo, os red pills da vida colocando a mulher justamente com valor de mercado, né? Então, Deus já falava sobre isso e Naomi Wolf já escrevia e refletia sobre isso. E isso não foi feito somente pela cultura, tá? Mas também foi feito pela religião. A gente vê isso justamente até mesmo nessa regime de red pills e tudo mais aí que estão bem atrelados a essa questão da mulher ser totalmente exemplinho, conservadora, ser uma mulher que não pode andar um pouquinho fora da linha, ter o cabelo diferente, que isso já é também atrelado não somente pela nossa cultura, mas pela religião também que nos é imposta aí na sociedade. Mas, quando eu leio aí o mito de beleza com olhos de fé, percebo que Deus aí, que disse em Gênesis que é muito bom, ele dá aí uma resposta definitiva a todos os séculos aí que nos controlaram. Nenhuma vitrine define o altar que eu sou ou que a gente é. Né? Isso é muito importante entender. Quando você escolhe olhar para o seu corpo, para o meu corpo com reverência, a gente percebe que a liberdade espiritual começa na carne, porque é nela que o espírito decide morar. A beleza, então, deixa de ser uma prisão e volta a ser uma presença, né, gente? Esse foi, então, o nosso dia 2 do Cafeminismo com Deus Pai. Fala sobre o corpo como o templo, e eu espero que hoje você consiga se olhar, então, com mais ternura, lembrando que você é justamente morada de algo sagrado. Se essa mesma mensagem te tocou, curte esse vídeo, clica no botãozinho aí do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para receber as próximas reflexões diárias. Deixe seu comentário que eu quero saber como é que está sendo aí essa evolução, esse nosso dia a dia. E, obviamente, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também precisam saber disso, se reconectar, começar a se valorizar, a se entender melhor com o próprio corpo e com o divino que o habita, tá bom? Segue a gente nas redes sociais que estão aqui na telinha, ok? E, obviamente, se quiser deixar aí a sua contribuição para apoiar o projeto, ajudar aí na publicação do nosso livro futuramente, Cafeminismo com Deus Pai, você pode colaborar pelo Pix também, que está aqui na telinha passando, que vai estar também aqui nos comentários, vai estar aqui também na descrição. Bacana, pessoal? Bom, nos vemos amanhã, às 6h30 da manhã, com mais um Cafeminismo com Deus Pai. O café que liberta e que dá um passo a mais na nossa fé libertadora aí do feminismo, tá bom, pessoal? Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.